minha agenda ela é um pouco cheia. Eu acordo bem cedo, acordo às 5h40. Vou para a primeira escola, que é a escola da manhã. Trabalho lá pela manhã toda. Depois eu venho para cá, para essa escola. Trabalho a tarde toda também. E algumas vezes por semana tem outro trabalho no museu. De todo modo, é quase que inevitável. Não tem como, a gente acaba levando algum trabalho para casa assim e acaba realizando esse trabalho no final de semana, à noite. O principal desafio que eu enfrento é a tentativa de não sucateamento do trabalho docente e do ensino que a gente tenta promover em sala de aula. O sucateamento ele vem na forma de resultados e nós temos que apresentar um número máximo de alunos aprovados. A gente tem um número de 35 alunos por sala. Isso dificulta o trabalho adequado, o trabalho com qualidade, de fato, do professor. Não tem como a gente direcionar para cada estudante um ensino, uma atenção que seria a devida. Em cada escola eu tenho cerca de 180 estudantes, são em média 5 turmas. O ideal é que eu tivesse 3 horas aulas por semana com cada uma delas, só que isso não acontece em toda escola. São 180 estudantes aqui à tarde e a gente tem que dar conta desse número grande de estudantes e de uma qualidade bacana, adequada de ensino. Sempre entro com gás e com ânimo, mesmo tendo trabalhado a manhã toda. É sempre gratificante poder entrar novamente na sala de aula e encontrar os meus alunos e as minhas alunas. Eu gosto da minha profissão, eu gosto de dar aula, então isso torna as questões externas e materiais um pouco menos tensas. Existe uma mistificação no Brasil de que a escola privada é melhor que a escola pública, que as condições de trabalho do professor da escola privada são melhores do que as condições da escola pública. Os professores da rede privada, pela falta de regulamentação, até porque o setor privado luta contra a regulamentação, ele não tem plano de carreira, ele não tem piso salarial. Ele enfrenta dificuldades muito grandes na sua prática, porque também ele não tem autonomia para fazer um projeto pedagógico. Ele não tem gestão democrática na escola, então não existe debate coletivo sobre os princípios do currículo, sobre a avaliação de aluno, não existe. Ele é tratado como um profissional que tem que agradar o cliente. E nesse sentido, ele é um profissional que vive sob tensão, além da sobrecarga de trabalho, sem remuneração. Nós entendemos e lutamos por uma educação pública de qualidade e uma educação privada, regulamentada e também de qualidade. Os professores da rede privada têm sofrido, para além dos seus ganhos, dos baixos salários, também uma ofensiva com relação à democracia. O professor tem perdido o seu espaço do fazer democrático dentro da sala de aula com uma imposição do material apostilado, das aulas reguladas pelo padrão capitalista e neoliberal, e isso tem nos atingido e, inclusive, adoecido muitos professores. O seminário Trabalho Docente para uma Educação Democrática e Inclusiva, realizado em outubro na UFMG, reuniu especialistas para dialogar sobre as condições de trabalho dos professores em diferentes países do mundo. La gran mayoría de los docentes hoy día trabaja en escuelas privadas financiadas con voucher por el Estado, y esos docentes, que en la gran mayoría son muchos docentes jóvenes, están bajo el régimen laboral del conjunto de los trabajadores chilenos, que es un régimen de muy baja estabilidad laboral. Los docentes de las universidades públicas, que son los menos, en general tienen estabilidad. Los docentes de las universidades privadas, que son muchos, los llamamos en Chile profesores taxi. Van de una universidad a otra universidad y hacen clases por horas. Las condiciones de trabajo del docente hoy día están afectadas por las políticas de control
de rendición de cuentas, de estandarización, y por tanto hay un proceso de desprofesionalización de los docentes que se tienen que regir por un currículum nacional. Los docentes reciben incentivos salariales en función de cómo la escuela obtiene resultados en esos rankings. Son rankeados públicamente todos los años en los medios de comunicación las escuelas, y aquellas escuelas que tienen mejores resultados obtienen un bono a esos profesores. Entonces, además de la desprofesionalización, que hay que entrenar para las pruebas, la sobrecarga laboral, sobre todo en los sectores populares, y la competencia entre escuelas y entre colegas es perversa. Igual que en Brasil, nós tenemos una ley de piso salarial que estableció un piso salarial mínimo para todos los docentes de todo el país, a diferencia que tiene Argentina con Brasil, que la ley de piso se cumple en todas las provincias. Y ahora en Argentina se está implementando un plano nacional de formación permanente, un plano nacional de formación para todos los docentes del país. Si hablamos de lo que acontece con la normalización profesional, como acontece en todos los países de Latinoamérica y del mundo, hay como dos visiones, ¿no? Unos que cuestionan mucho a los docentes a causa de los bajos resultados que los estudiantes tienen en las pruebas, na prueba PISA, en las pruebas, etcétera, en matemáticas, lengua, etcétera. Y tem otra perspectiva que intenta construir una profesión docente que parta de considerar al docente como sujeto, no solo como objeto de las políticas, sino como sujeto político que define políticas públicas. Es verdad que en los últimos años, habría que decir, en los últimos 7 años, el Estado uruguayo ha invertido mucho en términos de edificación escolar. Se han construido muchos edificios, se han mejorado muchos, pero también es verdad que traíamos décadas de postergación sobre estos temas, décadas de abandono de la escuela pública. En los últimos 10 años han habido políticas destinadas a mejorar el salario docente, pero que todavía son insuficientes. Eso lleva a que se trabaje muchas horas por semana. Tenemos profesores de enseñanza media que trabajan 50 horas semanales y a veces hasta más. Por primera vez en mucho tiempo ha producido que en el nivel de la enseñanza primaria en el Uruguay tengamos déficit de docentes, faltan docentes, ¿sí? Porque muchos están trabajando en otros ámbitos donde salarialmente reciben una mejor paga. A nivel de reconocimiento de la tarea docente por parte de la clase política, digamos, y sobre todo por parte de la izquierda en el gobierno, bueno, que llevó a la presidencia del Pepe Mujica, que es el Frente Amplio y demás, hay un reconocimiento muy importante de la tarea docente y permanentemente se está insistiendo en la importancia de la educación. Nosotros estamos desarrollando un cambio educativo dentro del cambio de la sociedad boliviana misma, pero en el tema educativo el lema que usamos es revolución educativa con revolución docente. Es decir, en el centro del cambio educativo está el maestro, están los maestros desde el diseño y la formulación de la ley educativa nueva en Bolivia. Han participado los maestros, los sindicatos, las confederaciones de maestras y maestros en el país. La revolución educativa con revolución docente se ha basado en 3 pilares fundamentales. Mejorar las condiciones laborales del maestro, la maestra, del docente, garantizar la carrera docente expectante, motivante, transparente, y garantizar un sistema integral de formación de maestras y maestros, de docentes. Hemos ido trabajando fuertemente en el tema salarial, ¿no? En los últimos años, ¿no? Desde que el presidente Evo Morales es presidente, el salario del magisterio, de los maestros y maestras, ha subido sustancialmente.
más del 150% respecto a lo que era antes. Y otros temas como reducir el número de alumnos por aula, mejorar las infraestructuras educativas, todo lo que hace a la condición docente lo hemos ido trabajando muy fuertemente. Efectivamente, ha aumentado la demanda de ingreso a la carrera docente. Nosotros como Estado plurinacional tenemos, por mandato constitucional, reconocemos las naciones y los pueblos indígenas, y estas naciones y pueblos indígenas necesitan maestros que no solo tengan alto profesionalismo técnico, académico, sino que además conozcan la lengua y la cultura de esa nación indígena. Entonces hemos abierto también la posibilidad de acceso directo a los mejores estudiantes de naciones y pueblos indígenas originarios para que se incorporen en la carrera docente y atiendan estas necesidades específicas. The working conditions for teachers differ quite a bit depending in what district or what school they teach in. Generally speaking, as far as the United States is concerned, the salaries are fairly low. The salaries are very similar from primary school all the way to high school. You look at these work conditions and you realize this is a really, really tough job because you have to do all this work at school and then you have the work to do after school. And for a beginning teacher, it's a lot of work. And then on top of that, you have discipline problems because, as we know, teachers need about 2 to 3 years to really understand how to control a classroom. And you get the picture. What is interesting is, even though the salaries are fairly low, the prestige of the profession is fairly high. So when you look at surveys across the country, you can see that the population at large sees teachers as much more prestigious than the salaries would justify. When you look at the satisfaction levels of the teaching profession, it is fairly high. So people who choose this profession really like it. They like being teachers. Esse trabalho chama Educação para Todos. Ele é um recorte, é uma documentação de uma escola daqui de Minas, mas a minha proposta não é falar da escola X ou Y ou Z. A minha proposta é o quê? Foi mostrar, a partir de imagem, uma construção, do meu ponto de vista, que seria uma metáfora visual do que eu enxergo, do que eu observo a educação no Brasil. O que me chamou mais atenção foi um quadro negro caído, tombado, em um ângulo de 45 graus. Aquilo, para mim, ela sintetiza toda essa mensagem que eu quis passar, porque o professor, além de ele formar, ele ser um educador, ele tem que ter um mínimo de estrutura. Sem estrutura não tem como você desenvolver, passar nada. É uma falta de respeito com o professor, qualquer escola que apresente esse tipo de degradação. As condições de trabalho nas escolas do país foram analisadas pela pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil. Os professores da educação básica recebem de 2 a 3 salários mínimos. 37% trabalham em 2 ou mais unidades educacionais. A pesquisa é muito ampla, ela vem sendo realizada desde 2009. Nós entrevistamos 10 mil professores em 8 estados do Brasil. Essa pesquisa possibilitou a gente conhecer mais quem são esses professores no Brasil e como eles trabalham. Como é que eles têm levado o seu trabalho na escola? O que a gente constatou nessa pesquisa, em grande medida, alguns dados são confirmatórios, outros nem tanto, mas, por exemplo, que os professores têm sofrido uma forte intensificação do trabalho nos últimos anos. Isso tem a ver com uma certa extensão da jornada de trabalho deles de maneira informal. Também nós temos constatado que há um aumento nas suas funções e responsabilidades.
E nós constatamos coisas que a gente já sabia. Por exemplo, que esses professores têm de trabalhar em 2, 3 jornadas, às vezes, para fazer uma compensação salarial, já que os salários dos professores no Brasil são muito baixos. Que esses professores, eles têm subido muito a sua formação. Hoje nós temos mais de 75% dos professores no Brasil com curso superior nas redes públicas. E, no entanto, os seus salários não têm acompanhado esse aumento na sua qualificação. E eu fiz uma pesquisa durante 4 anos com professores das escolas públicas de educação profissional no estado de São Paulo. Evidentemente, eu perguntava para esses professores, a despeito dessas péssimas condições de trabalho que vocês registram, por que vocês permanecem então como professores? A resposta praticamente unânime. A gente permanece porque a gente tem prazer no que faz, tem satisfação no trabalho. Então, nessa perspectiva, me parece que satisfação é resistência. A despeito das péssimas condições de trabalho, nós resistimos. E nós resistimos de que jeito? Atribuindo sentido ao trabalho, prazer, satisfação no trabalho. Esse é o processo de resistência. Então, é necessário também que a gente se debruce sobre as condições de trabalho do professor, porque só dizer isso parece que a gente está mentindo. Então, na verdade, seria importante também que nós fizéssemos uma pesquisa ou promovêssemos uma pesquisa desse tipo também no setor privado. Ser professor é um trabalho político, acima de tudo. É um trabalho de transformação e de tentativa de transformação e de construção de conhecimento com os meus alunos, com as minhas alunas, sempre. Eu acredito, sinceramente, que é a possibilidade de você conseguir mudar, de alguma maneira, a realidade imediata na qual eu vivo, na qual eles vivem, através do conhecimento e da promoção da cultura. Tener buenas condiciones de trabajo, tener una profesión docente reconocida, valorizada, tiene que ver con poder garantir el derecho a la educación como derecho social para todos, ¿no?